nós iremos ler, embora já tenhamos meditado nos versículos 1 e 2. À medida que você encontrar o texto, em reverência à palavra do Senhor, se coloque em pé, se você puder, tiver saúde, para isso, e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Gênesis 11, de 1 a 9. A palavra do Senhor diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, em cujo tope chegue, e uma torre em cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Pode sentar. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, dai graça de podermos ouvir a Tua palavra exposta, já foi lida e será pregada. Glorifica apenas o nome de Cristo e nos leva a conhecê-lo mais nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus não criou o universo, nem mesmo existe, afinal, isso não pode ser provado. As angústias do coração do homem, a sua vontade por fazer coisas ruins, não vem do pecado do homem. A ciência prova que isso é uma desestruturação química das pessoas. A Bíblia é só um livro, não há como provar que ela é a palavra de Deus. Devemos acreditar na ciência e não nas religiões. Não é Deus que supera nossas necessidades, e sim o nosso trabalho. Pare de orar e confie em seu médico. Você está nas mãos dos melhores. Eles sabem o que estão fazendo. Está na ciência a fonte de libertação do homem. Com tanta tecnologia disponível hoje, você ainda acredita em milagres? Eu confio mesmo no meu professor de física e não no pastorzinho da igreja. Freud explica. Essas são as falas, irmãos, de muitos homens na atualidade. Talvez você já ouviu, provavelmente você já ouviu algumas delas ou várias delas. Porque é assim que os homens na atualidade eles vivem. Eles acham que a solução para a sua vida se encontra nas ciências. São homens que têm colocado a sua esperança, a sua confiança e a sua própria vida naquilo que eles chamam de desenvolvimentos científicos. Eles têm encarado isso e dito que isso, de fato, é a solução para as suas vidas e, por isso, têm deixado Deus de lado. Nós vemos isso hoje em dia e nós vemos que grande parte daquilo que nós temos hoje, mas não sendo uma novidade, vem de uma época chamada de Iluminismo, que aconteceu ali no século XVIII, onde os homens olharam para si mesmos, olharam para a ciência, olharam para os seus saberes e disseram que eles eram a luz para si mesmos. Era a época da iluminação, era a época em que a luz raiou, era a época em que o homem agora se libertou de Deus e conseguiu compreender o que de fato era a verdade e em quem de fato eles deveriam acreditar. Veja, isso aconteceu no Iluminismo e isso acontece nos nossos dias. Assim porque nós vimos também no sermão passado em Gênesis que Salomão nos ensina em Eclesiastes 1:9 que não há nada de novo debaixo do sol. É por isso que nós vemos sempre essa mesma atitude dos homens. E nós encontramos essa mesma atitude aqui também no começo de tudo. Nós estamos no livro que é chamado de Gênesis, o livro do princípio, e nós encontramos a mesma realidade. Os homens acreditando nas suas ciências, os homens colocando nas suas ciências a sua esperança e não em Deus. Os homens buscando construir um local de segurança nas ciências e a parte do Senhor. É preciso que nós lembremos, irmãos, que a primeira rebeldia narrada aqui no texto, que os homens executaram, foi quererem não povoar a terra, mas sim se fixar em um só lugar. Para entendermos isso, é preciso termos isso gravado na nossa mente. O homem se achou mais inteligente do que Deus.
O homem achou que ele poderia saber o que era melhor para a sua vida e deliberadamente ele decidiu desobedecer ao Senhor. Nós aprendemos que eles tentaram construir para si uma morada fora de Deus, uma cidade à parte de Deus, uma cidade, como Agostinho chama, cidade dos homens. Uma vida fora de Deus, irmãos. E que, assim como eles, muitos homens na atualidade também têm feito. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Para entendermos o texto, também é preciso que nós tragamos à memória que o livro de Gênesis foi entregue ao povo de Deus por Moisés, quando esse povo estava prestes a entrar na terra prometida. Esse livro visava, então, instruir o povo de Deus a não se contaminar com a visão pagã dos pagãos da sua época, com a visão ímpia dos homens da sua época, a não serem como eles, mas a compreenderem que, como povo de Deus, eles pertencem ao Senhor e deveriam viver uma vida completamente diferente. É preciso que lembremos disso, porque também nós hoje vivemos rodeados de pagãos, de uma filosofia errada, e Deus quer blindar o nosso coração, quer proteger o nosso coração, para que nós não coloquemos a nossa confiança, a nossa vida e a nossa esperança nas ciências, em uma cidade, nas nossas obras, ou em nada construído à parte de Deus. É por isso que o texto nos ensina, aqui logo de maneira muito clara, no versículo 3 e 4, que os homens utilizaram a ciência justamente para se afastarem de Deus. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui o que nós vimos então é o quê? Um homem desenvolvendo tecnologia, um homem fazendo ciência. Afinal, o que nós encontramos aqui é um homem olhando para a criação, olhando para aquilo que ele tinha à sua disposição e começando a desenvolver essas coisas, a elaborar coisas novas. E o que é que nós temos aqui? A elaboração de tijolos. Ou seja, por que isso? Eles estavam numa planície, os irmãos lembram disso? As planícies de Siná, um local onde não havia montanhas. E era comum do povo daquela época pegar as pedras das montanhas, quebrar essas pedras, talhar essas pedras e construírem com essas pedras as suas edificações. Mas o povo agora se encontra em um lugar onde não há montanha, é uma planície. E é preciso que eles fizessem algo, então. E eles fizeram. Eles desenvolveram ciência. Que ciência foi desenvolvida aqui, irmãos? A engenharia. Veja, aqui é um relato claro que nós temos de um desenvolvimento na área da engenharia. Como é que eles fizeram isso? Olharam para a planície e não tinha pedra, pegaram barro. Vamos aqui pegar o barro do solo, vamos moldar esse barro em formato de um tijolo, e eles descobriram que se eles colocassem esse tijolo em uma fornalha muito quente, veja, queimemos-los bem, se eles queimassem bem esses tijolos, eles iriam ficar bem duros. E isso iria proporcionar a eles a realidade de poderem ali edificar, então, casas, edificar muralhas, edificar grandes cidades e até mesmo uma torre. Mas você pode parar e dizer: mas pastor, tijolo em cima de tijolo cai, precisa de uma liga para isso. Esses homens, então, olharam para o seu ambiente, não havia ali argamassa, então eles fizeram o quê? Nós vamos pegar betume. Betume é piche, irmãos, é petróleo, é aquele tipo de óleo ali que você vai e pode cozinhar ele, ele vira uma espécie de pasta, algo ali que traz solidez quando ele seca. E eles usaram esse betume justamente como argamassa. Agora, o que nós temos aqui, então? Os homens dominando essa arte, dominando essa ciência, a arte da construção, e não fizeram nem faculdade para isso, tá? Mas estavam ali agora capazes de poderem construir coisas novas, uma cidade nova, em meio ao lugar em que eles estavam. Muros, casas e até mesmo uma torre, que como objetivo deles, né, chegasse até o céu. Adquiriram tudo isso com o desenvolvimento tecnológico. E o que foi que esses homens fizeram? É pecado fazer tijolo? É pecado usar betume? Não, nada disso é pecado, irmãos. Não é pecado desenvolvermos ciência. Pelo contrário, nós, como povo de Deus, devemos desenvolver ciência. É uma ordem dada pelo Senhor no jardim. O homem deveria olhar do jardim, cultivar o jardim e cuidar do jardim.
Ou seja, ele deveria desenvolver o jardim, cuidar daquilo que Deus deu e também cultivar esse jardim. Fazer com que cada dia ele se tornasse mais belo, cada dia ele se tornasse melhor, cada dia se tornasse melhor para poderem habitar ali. E os homens fizeram isso. Só que em vez de usarem a ciência para a glória de Deus, esses homens usaram a ciência para se rebelarem contra Deus. Ora, descobrimos como construir grandes cidades. Descobrimos como fazer agora uma morada para nós mesmos. Descobrimos como fazer uma torre que chegue até o céu. O que nós vamos fazer? Vamos desobedecer a Deus. Vamos residir apenas em um lugar. Deus mandou a gente sair e povoar a terra. Não vamos fazer isso. Vamos estabelecer em um lugar, como a gente viu no versículo 1 e 2. E vamos também fazer uma torre grande, de maneira que o nosso nome se torne célebre e não o nome do Senhor. É isso que nós vemos no versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade em uma torre, em cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O versículo 4 é a junção de toda a rebeldia do homem, da perícope que está do versículo 1 até o versículo 9. Edificar uma cidade, edificar uma torre, morar em um só lugar, não ser espalhado e fazer com que essa torre traga o meu nome grande, que as pessoas olhem para a gente e digam, esses homens são grandes. Olha a elaboração desses homens, irmãos. Olha a malícia desses homens. Olha a audácia desses homens, o orgulho, a rebeldia deles contra o Senhor, claramente presente. Nós não precisamos nos espalhar. Há uma opção muito melhor do que Deus. Nós conseguimos desenvolver ciência, nós sabemos como nós podemos habitar nessa grande planície, nós conseguimos fazer uma grande cidade, a nossa ideia é muito melhor do que a ideia de Deus. Eles não desejavam glorificar Deus com a ciência, não desejavam que Deus fosse reconhecido como dono de toda a ciência, não desejavam que a ciência fizesse eles construírem uma cidade que se chamasse Cidade de Deus. O que eles desejavam era glória para si mesmo. Era desobediência ao Senhor. Era quebrar a lei de Deus. Queridos irmãos, a nossa ciência é suficiente, pensavam eles. Nós vamos utilizar o nosso conhecimento para ficarmos famosos. As pessoas baterão palmas para nós. As pessoas verão como nós somos bons. Verão como nós não precisamos de Deus. O que nós precisamos é de nós mesmos. Precisamos andar juntos, e juntos nós teremos tudo o que nós precisamos. Se nós construirmos essa cidade, nós seremos glorificados em toda a terra. Isso te lembra uma coisa, querido? Isso soa familiar a você? Será que isso também não é praticado hoje? Nós sempre trazemos para os nossos dias, porque a palavra de Deus não é um livro para ficar lá no passado, ela impacta a nossa vida no presente. Vou estudar, vou passar no concurso, e aí eu vou ter a minha estabilidade financeira. Nunca passarei fome, nunca passarei necessidade, nunca terei nenhuma dificuldade. Tudo que eu preciso é passar em um concurso. Veja, quando eu passar no concurso, todo mundo vai bater palma para mim. Todo mundo vai olhar para mim e vai ver que eu sou muito inteligente. Eu serei destaque na minha comunidade, eu serei admirado. Eu já vejo a minha foto no Instagram do cursinho, nos outdoors espalhados pela cidade. Eu vou fazer o meu nome grande. Será que não é a mesma coisa daquilo que nós acabamos de ler aqui? Será que não é a mesma motivação, irmãos? Veja, os homens usando o seu conhecimento para fazerem algo e para trazerem glória e segurança para si mesmos e em si mesmos. Essas pessoas procuram segurança e glória em seus planos, e não segurança e glória em Deus. Acaso tal pessoa não acha que seu conhecimento é suficiente e Deus não? Acaso tal pessoa não confia mais no Estado do que em Deus? Sim, irmãos. Não é que passar no concurso seja pecado, trabalhar e ser funcionário público não é pecado. O problema é a motivação, é o desejo do coração, é a rebeldia do coração.
A busca de segurança, a paz de Deus, a busca de segurança no seu próprio conhecimento, a busca de segurança na sua própria sabedoria e a busca por glória a si mesmo. É a mesma coisa que acontece hoje. Babel existe hoje. E está viva no coração de muita gente, inclusive no coração de alguns crentes. O mesmo acontece hoje no campo da ciência. E é preciso deixar claro aqui que estudar ciência não é pecado, como a gente já falou. Mas o que nós vemos hoje, irmãos, quando nós pensamos em ciências, são os homens procurando elaborar uma ciência fora do Criador de todas as ciências. Não é raro, pelo contrário, é comum nós encontrarmos cientistas ateus. Visite a faculdade e você vai ver isso. Boa parte dos professores hoje, universitários, são ateus. São avessos a Deus. São homens e mulheres que partem para estudar a criação sem a lente do Criador. Para eles, Deus não existe. Eles desconsideram Deus. Desconsideram aquele que é o Pai de toda a verdade. E é por isso que tantas vezes, quando eles estudam, o que eles acham são muitas mentiras. E que eles defendem essas mentiras como verdade. Não é à toa que no campo da sociologia, nós vemos o ensino de que o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem. No campo da química, nós passamos a justificar comportamentos humanos como disfunções químicas. É a química corporal dessa pessoa que está desajustada e leva ela a desejar se relacionar com a criança sexualmente. O problema é a química do corpo dessa pessoa. No campo da história, disse que Karl Marx e Che Guevara foram homens bons. Homens a quem a gente deve bater palmas e usar bonés e usar ali camisas com o nome e com a imagem desses homens. É isso que dá a produzir uma ciência a par de Deus. Nós estamos numa desgraça tão grande que hoje nós chegamos a questionar a exatidão da matemática. Hoje 2 mais 2 não é igual a 4, porque não há mais verdade, porque não há verdade a par de Deus. 2 mais 2 é aquilo que você quiser achar que é. Quem são esses, irmãos? Quem são esses professores que ensinam isso, esses cientistas que ensinam isso? São professores que se orgulham dos seus artigos, que são aclamados pelas pessoas, que possuem fama, que possuem bons salários, que possuem reconhecimento público. São aqueles que se acham verdadeiros deuses. Recentemente conversava com uma pessoa que ela falava que conhecia um médico e que o médico dizia assim: eu me acho Deus, eu tenho o poder de ligar e de desligar. Parece que eu sou um Deus. Tudo que esses homens querem é construir um mundo de teorias, uma Babel teórica, onde eles irão edificar as suas vidas fora da lei do Senhor e trazendo glória para si mesmos. Analise a vida dos cientistas e você vai ver que tudo que o cientista mais quer é fazer o seu nome conhecido, é fazer o seu nome grande e fazer isso a parte do Senhor. Se levante como um cientista que é cristão e diga: eu vou defender as verdades da Escritura, eu sou pressuposicionalista, a Bíblia é minha regra de fé e prática, e você vai ver o que vai acontecer com você. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. Babel está presente hoje. Babel não é uma realidade distante, e nós não podemos nos enganar com as narrativas desse mundo. Elas parecem que são boas. Para esses homens pareciam também: vamos ficar em um só lugar, não precisamos trabalhar e povoar a terra, vamos construir uma cidade aqui e ficarmos famosos. O mundo de hoje diz a mesma coisa. Venham, usufruam de lazer, usufruam de fama, usufruam de tranquilidade, gozem de paz, me aproveitem, eu sou a melhor opção para vocês. Sejam reconhecidos, procurem a sua própria glória, é o mesmo chamado que aqueles homens sentiam no coração deles ali na cidade de Babel. E sem perceber, muitos crentes têm sido seduzidos pelo cântico da sereia. Nós falamos um pouco sobre isso de manhã. Sem perceber, a gente tem sido seduzido por esse cântico, pelas atratividades desse mundo. E não é à toa que nós vimos hoje pela manhã também na nossa escola bíblica dominical, que nós estamos tão pouco propensos a sacrifícios pelo Senhor. Uma pergunta preciosa foi feita hoje de manhã: pastor, por que a gente não junta mais pessoas para poder evangelizar a Índia? Porque nós não estamos querendo sacrificar a nossa vida em prol da causa de Cristo.
Porque estar estável em um lugar, abraçado com as coisas do mundo, abraçado com os confortos do mundo, é sempre mais atrativo. E buscar fazer o meu nome grande é sempre mais atrativo. É muito melhor eu fazer o meu nome na cidade do que eu ser um missionário desconhecido de Deus no meio da Índia ou de qualquer outro país. Mas saiba, tudo isso é tolice. Toda a ciência feita a parte de Deus, toda a perspectiva de construir ciência a parte de Deus, é uma grande tolice. E quem diz isso não é pastor Augusto, quem diz isso é o Senhor. No Salmo 14, versículo 1, o salmista vai dizer assim: diz o tolo em seu coração. Tolo, na nossa linguagem hoje, seria o burro. Aquela pessoa que você olha e faz burrice. Trazendo para o bom nordestino. Seria o burro. Deus está dizendo, diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corrompem-se e cometem atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha para um homem que não crê nele e Deus chama ele de tolo. Porque é tolice, irmãos, acharmos que nós podemos viver a nossa vida a par do Criador. É tolice edificarmos uma cidade dos homens. É tolice produzirmos ciência para usarmos essa ciência contra Deus. É loucura, é ridículo, é um tolo e terrível engano dos nossos corações. E nós vemos isso nesse texto. Nós precisamos olhar para esse texto, olhar para esses homens e ver de maneira muito clara como eles estão sendo tolos, querendo construir uma cidade em uma torre que chega até o céu. Porque a vida sem Deus é uma tolice. E é essa a segunda lição do texto. A vida sem Deus é uma tolice. E o versículo 5 nos mostra isso. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Qual era a ideia dos homens? Lembra do versículo 4? Edifiquemos uma cidade em uma torre cujo topo chega até os céus. Nós vamos fazer uma torre muito alta, que o topo chega até os céus, ou seja, uma torre que possa ser vista de uma distância longa, uma torre tão grande que chame a atenção. Quem passar por Babel, quem passar por essa cidade, que nem tinha o nome de Babel ainda, que é Deus que dá, quem passar pela nossa cidade, vai ver essa torre e vai bater palma para a gente, porque é uma torre muito alta, é uma torre altíssima, ela pode ser vista a longa distância. Mas veja quanta tolice. Com a sua atitude, o Senhor mostra a tolice. Nós às vezes lemos a Bíblia muito rapidamente, sem meditar. Mas Deus deu uma informação muito importante. Veja, a torre era tão alta, era tão enorme, estava quase chegando no céu, que Deus olha lá de cima e não vê a torre. O versículo 5 diz que Deus precisou descer. É uma figura que Deus está usando aqui para nos ensinar. Deus sabe de tudo. Mas veja, Ele está falando na linguagem humana nossa. Ele está usando a linguagem de adaptação. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A torre de vocês é tão grande. Ela tocou aqui no céu, rapaz, eu estava aqui, eu fiquei encucado, eu estou preocupado com isso. Não, deixa eu descer. Eu não estou vendo. Deixa eu sair do meu trono aqui. Deixa eu ir à terra que vocês moram, para que eu possa ver a torre e para que eu possa ver a cidade. A linguagem aqui usada pelo Senhor, irmãos, é uma espécie de zombaria do Senhor para com esses homens. É como se o Senhor de fato estivesse zombando deles. Eu vou precisar descer para ver a cidade tão poderosa, tão grande, e essa torre tão maravilhosa que vocês estão construindo. Deus está mostrando a eles: vocês querem ser independentes, vocês querem construir a sua vida a par de mim, se achando os caras, mas o que vocês são é tolos. As obras de vocês não dão nem para ser vistas por mim, de onde eu moro. Os planos de vocês são sem sentido. E aquilo que nós vimos também hoje pela manhã é o pecado tornando o homem burro. Porque construir uma vida a par de Deus é uma grande tolice. O comentarista Matthew Henry, ele vai dizer que a vida sem Deus é como um rio sem água, vazia, sem sentido e sem propósito.
Já viu um rio sem água? Serve para nada. É assim a vida sem Deus. Vazia, sem sentido e sem propósito. E é assim que muitos crentes têm vivido. Há crente que tem construído seu casamento a par de Deus. Há crente que tem feito isso casando com ímpios. Olha, eu vou me casar com ímpio e eu vou ter um casamento maravilhoso. E a fala é, esse ímpio, pastor, essa ímpia é muito melhor do que muitos crentes. Eu vou me casar com ele porque é um homem bom, é uma mulher boa. Deus está falando não, mas você diz, mas eu sei. Eu sei escolher. Pastor orienta, exorta e diz, não namore com ímpio, não namore com ímpia. Não, pastor, eu sei escolher. Eu vou construir um bom casamento, veja, eu vou construir a minha torre alta, a minha cidade forte, eu não preciso do Senhor, eu não achei na igreja, o que eu preciso é construir minha vida assim. Mas na realidade constrói uma torre de tolice. E arca com isso muitos frutos terríveis. Quantos crentes estão padecendo, casados com ímpios, sofrendo horrores. Há crentes que procuram construir seus impérios financeiros a par de Deus, mas morrerão e deixarão tudo. Há homens e mulheres hoje em dia que constroem a Babel, sabe aonde? No seu próprio corpo. Babel hoje está viva no corpo de muitos crentes. São pessoas que gastam tanto tempo nas academias, tanto dinheiro com suplementos e cuidado com o seu corpo, pela mesma motivação de Babel. Eu quero um corpo esbelto, para que as pessoas olhem para mim e reconheçam como eu sou belo, como meu corpo é maravilhoso, como meu corpo é escultural. E vendem isso nas redes sociais e passam isso para as pessoas e mostram isso porque tudo que eles querem é essa glória para si mesmo, através do seu próprio corpo. Enquanto fazem isso, cuidam tanto do corpo e não cuidam da sua alma. E as suas almas definham na mais profunda sequidão espiritual. E eles se acham os caras. Mas verão seu corpo envelhecer, morrer, e todo o projeto de vida deles serem consumidos pela morte. Amados irmãos, seja qual for a prática, todas as vezes que os homens constroem sua vida a par de Deus, eles são tolos e vão colher as consequências da sua tolice. Portanto, irmãos, em vez de nós termos Deus descendo para ver a nossa cidade, para ver a nossa torre, para ver os nossos planos que nós achamos que são grandes demais e para zombar de nós, da nossa tolice, sigamos o caminho diferente. Que nós edifiquemos as nossas vidas naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E não em uma cidade onde Deus vai descer para olhar e vai zombar da gente, mas sim naquele que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus, que nós andemos nele, em seus ensinos, e glorifiquemos a Ele, ao seu santo nome, construindo uma vida sólida, tendo nosso corpo como um templo do Espírito e fazendo do nosso corpo um templo que a cada dia mais agrade ao Senhor de habitar nele. Um templo onde quem vai ser reconhecido por meio desse templo não seremos nós, mas sim o Senhor. Porque Deus nos chama para isso, para que Ele seja reconhecido e glorificado através das nossas vidas. E como a palavra do Senhor diz, aquele que tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Porque se você não ouvir isso, se você não praticar isso, se você construir sua vida de maneira errada, longe de Deus, a par do Senhor, você vai ter que lidar com a terceira lição do texto, onde o Senhor nos ensina que a vida fora de Deus traz consequências sérias para você e também para a sua posteridade. A vida longe de Deus, irmãos, pode trazer consequências sérias para você e para a sua posteridade. E é isso que nós vemos no texto. Nos versículos finais, 6 a 9, o Senhor diz assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer.
vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiam o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Os homens podem tentar frustrar os planos de Deus. Você pode tentar fazer a sua cidade a parte de Deus. Os homens fizeram isso, não quiseram obedecer ao Senhor e quiseram roubar a glória de Deus. Mas uma terrível notícia para você, se você quer viver assim. Ainda que você se ache Senhor da sua vida, ainda que você se ache Senhor dos seus planos, ainda que você se ache capaz de construir uma vida a parte de Deus, sendo dono dela, o Senhor vai mostrar a cada homem que há um Senhor da história. Há um dono da história, e esse Senhor e esse dono é Ele mesmo. Os homens tentaram construir sua vida a parte de Deus, a sua história a parte de Deus, e Deus vai ali, vê que o povo tinha apenas uma linguagem, vê que o povo estava unido falando apenas um idioma, e Deus diz, isso é apenas o começo, a rebelião deles apenas começou aqui. Não vai mais haver restrição para aquilo que eles tentarem fazer. Eles estão juntos, eles falam só idioma, eles estão se achando deuses. Eles vão se corromper mais ainda, eles vão seguir praticando o mal. E o que é que Deus decide fazer? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Aqui Deus não está falando com anjos. Não faz sentido os anjos descerem. Muito provavelmente aqui é um relato da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Desçamos, é plural, confundamos nós como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, um único Deus. Vamos confundir a linguagem desses homens. É isso que Deus decidiu fazer. O Senhor interviu. E o Senhor deu várias línguas aos homens, de uma hora para outra. De maneira que eles passaram a não entender mais a linguagem um do outro. Eu não sei você, mas eu fico imaginando aquela cena. Eu fico imaginando aquela situação. Os homens ali construindo, alguns orientando, pega mais tijolo, pega mais picha aqui, mais betume, vamos lá, queima mais tijolo, toda a logística montada, e do nada, de repente, ninguém tem mais nada. Tu vira para o lado e fala, a pessoa não entende, a outra pessoa fala, tu não entende. Talvez as pedras caíram ali, porque um falou, segura, o outro não entendeu, achou que estava entendendo. Porque deve ter sido um caos, é isso que é. Parecia um culto pentecostal, onde ninguém tem nada. Porque é confusão. E não havia professores de língua. Não havia Google Tradutor como hoje. Não haviam livros para que eles pudessem ensinar uns aos outros. Do nada, tudo havia mudado. Seu amigo mais próximo, que você dividia seu segredo, sua vida, você nem sabia mais o que ele falava agora. E diante disso, irmãos, o que era a torre? Em meio a essa confusão toda, o que era a torre? O que era a cidade? O que eram os planos dos homens? Nada. Passaram a ser nada. Por uma intervenção do Senhor, os planos de homens que se achavam senhores da sua vida ruíram. Era impossível construir a torre, era impossível continuar a construir a cidade, era impossível continuarem a habitarem juntos, eles não se entendiam, toda a construção foi parada. A preocupação agora deveria ser, quem é que fala o mesmo idioma que eu? Será que alguém me entende? E talvez começaram a se juntar ali, e a formar suas tribos, e a construir suas cidades, e eles não podiam habitar juntos, são tribos diferentes. E começaram a povoar a terra. Porque Deus sempre leva seus planos a êxito. A torre que eles construíram como um símbolo de glória. A cidade que eles estavam construindo como um símbolo de glória se tornou para aqueles homens um símbolo de vergonha. A torre era o grande alto-falante, anunciando àqueles homens como eles eram tolos.
Porque é assim que são as obras dos homens feitas à parte de Deus. Elas só anunciam a tolice desses homens. Eles poderiam olhar para a torre, olhar para seus amigos próximos e saberem: estou entendendo mais ninguém. Nós vamos ter que nos separar. Em vez de povoarmos a terra com um só idioma, agora a gente vai nem entender o que os outros falam. E tudo isso acontece porque nós desobedecemos ao Senhor. Assim são os planos dos homens, irmãos, a parte de Deus. Eles são facilmente destruídos pelo Deus eterno quando Ele decide nos punir. Deixa eu trazer uma ilustração nos nossos dias hoje para você entender isso melhor. Você já construiu um castelo de areia na praia? Você já cavou o fosso para o mar não destruí-lo? Você já colocou aqueles muros ali junto com seu pai, provavelmente. Ou você já ajudou seu filho a isso. Chegou uma hora em que parecia estar tão sólido. O mar bateu uma vez e não levou, e você se achou o cara sobre o mar. Olha, eu venci o mar bateu e não destruiu o meu castelo. Em questão de alguns minutos, a maré subiu. E você continuou cavando. Continuou colocando mais areia. Mas o mar veio e destruiu tudo aquilo que você gastou tanto tempo para fazer. E todo o seu esforço foi vão. É assim os planos dos homens, a parte do Senhor, quando o Senhor decide intervir. E esse texto me traz à memória, irmãos, a realidade de que um dia Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, todos os processos feitos pelos homens cessarão. Veja, empresas bilionárias, empresas trilionárias, donos de empresa bilionários, em reuniões nos seus arranha-céus, quando Cristo voltar, pararão as suas reuniões. Não importa quem sejam eles, ou o nome que tenham, ou onde estiverem, pararão imediatamente as suas reuniões e verão o Rei da Glória. Não haverá nenhum que ficará olhando para os seus negócios. Não haverá nenhum que ficará naquele momento preocupado com os seus negócios. Todos eles se curvarão os seus joelhos e olharão única e exclusivamente para Cristo. Todas as torres construídas, prédios construídos, estádios construídos, irão parar de serem construídos. Todos os homens que estarão trabalhando em construções, quando Cristo voltar, deixarão de construir seus aviões, seus grandes túneis, seus muros, seus prédios, suas cidades. Todos acadêmicos, todo cientista, todo pesquisador, todo professor, quando Cristo voltar, retirará os seus olhos dos livros e dos experimentos e olharão para o Cordeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Cristo voltar, o plano de Deus vai ter se cumprido, e isso vai demonstrar que os planos dos homens, diante dos planos de Deus, não são absolutamente nada. Não importa quão importantes esses homens sejam, como eles achem que seus planos são sólidos, eles não poderão executar de nenhuma maneira os seus planos, porque o plano de Deus será realizado. Os homens que acharam que iam ficar em um só local, viram Deus intervir, e viram Deus levar o seu plano a êxito. E é isso que nós vemos aqui. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. O meu plano é que vocês povoem a terra e eu vou cumprir isso. Eu dou línguas diferentes para vocês e vocês vão sair daqui e vocês vão povoar a terra, porque quem manda sou eu. Hoje em dia os homens acham que a terra deles é aqui, que seus planos estão aqui. Acham que Deus não intervirá, que Deus não cumpre seus planos, que Deus não manda em nada.
Acham que Deus é apenas uma invenção humana, mas quando, como dito, irmãos, no dia da volta do Cordeiro, o plano redentivo de Deus irá se cumprir e nenhum outro plano. Jesus voltará, e quando isso acontecer, os homens vão cessar as suas obras, vão curvar os seus joelhos e vão confessar que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os ímpios serão punidos, Satanás será punido, e não importa quanto dinheiro eles tenham, o tamanho da empresa deles, a quantidade de seguidores deles nas redes sociais, as obras que eles realizaram, todos os ímpios que negaram a Cristo pararão os seus negócios, dobrarão os seus joelhos, confessarão que Cristo é Senhor, com o mais profundo medo e terror nos seus corações, e serão arrancados, um a um, e lançados no inferno, junto com Satanás e os seus demônios. Mas nesse mesmo dia, irmãos, não são só os ímpios que irão parar as suas obras, nós também pararemos as nossas obras. Nós pararemos os nossos negócios, nós pararemos a nossa vida, que como crentes deve estar sendo executada para a glória de Deus. Mas diferentemente dos ímpios, no dia que Cristo voltar e que nós pararmos nossas obras e as nossas vidas, se nós temos vivido como o Senhor, nós não vamos olhar para as nossas obras, para aquilo que a gente é construído, para a empresa, e achar que a gente perdeu tudo e que tudo virou um castelo de areia levado pelo mar. Diferentemente dos ímpios, quando Cristo voltar, nós olharemos para Ele, não com medo, não com terror no nosso coração, e não com o senso de que nós perdemos as coisas desse mundo, mas nós olharemos para Ele com alegria, com satisfação e com prazer, e com a certeza de que agora nós ganhamos tudo aquilo que nós de fato almejamos, nós ganhamos a Cristo. Os nossos joelhos vão se dobrar, irmãos. A nossa língua também vai confessar que Jesus é o Senhor, com alegria no coração, e nós ouviremos da parte do Senhor. Não que seremos lançados no inferno e que teremos nossa vida destruída, mas sim as maravilhosas palavras de Cristo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que maravilha! Deus não tem para nós um reino como Babel, edificado pelas nossas mãos, irmãos. A nossa esperança não reside em coisas que nós edificamos. A nossa eternidade se encontra em um reino preparado pelo Pai, conquistado para nós pelo Cordeiro, desde diante da fundação do mundo. Amém? Isso vai se dar só pela graça. Porque Deus decidiu, desde antes da fundação do mundo, nos salvar, derramar sua graça sobre nós, nos chamar para perto dEle, nos fazer templo de Cristo e nos levar a construirmos a nossa casa em Cristo, conduzidos pelo Seu Espírito, que fala por meio da Sua palavra, e caminharmos como um povo que não terá seus planos destruídos. Porque os nossos planos são os planos de Deus, mas sim os nossos planos cumpridos. Portanto, amados irmãos, não nos esqueçamos, a parte de Deus, os nossos planos são falhos. A parte de Deus, os frutos que nós colhemos são terríveis. E nós precisamos estar atentos a isso, porque esses frutos que esses homens colheram não afetaram apenas eles, mas afetaram também os seus filhos. Afinal, o pecado desses homens trouxe consequências sérias para a vida dele e para a sua posteridade. Sejamos sinceros, irmãos, já é difícil viver nesse mundo caído, não é? Com medo só do rosto, trabalhar arduamente, lidar com os nossos pecados, com o pecado dos homens. Já seria difícil demais para aqueles homens povoarem a terra. Mas por conta do pecado deles, a nossa vida hoje ficou mais difícil. Porque em vez deles se juntarem para fazer o bem, se juntaram para fazer o mal, e Deus separou eles dando línguas. E como isso é ruim, irmãos. Todos nós aqui já devemos ter tido algum tipo de problema com isso. Seja na reportagem da internet que você queria muito ler, mas ela estava ali em inglês e você não fala inglês.
em espanhol e você não fala espanhol. Seja quando a gente compra um determinado tipo de eletrônico e vai pegar um manual e está tudo em mandarim, você olha para aquilo e faz, meu Deus do céu, não dá para entender nada daqui. Ou está tudo em japonês, você olha para aquilo e faz, parece desenho. Nem letra parece. Já nos pegamos em situações onde a gente queria falar com uma pessoa muito, a gente não conseguiu porque ela fala um idioma, a gente outro. Veja, isso afetou até a pregação do Evangelho. Eu já vi situação em que eu queria pregar para alguém, falar de Cristo, mas eu não consigo falar de Cristo porque eu não falo o idioma daquela pessoa. Nossos filhos amam ir para os cursinhos da vida, não é? Aprender os idiomas novos. É difícil para eles. A desgraça que a gente vive no mundo piora porque a gente não consegue se comunicar uns com os outros. E isso acontece por causa do nosso pecado. E o pecado daqueles homens atingiram os seus filhos, os seus netos. E a nós. Que alguns pecados causam isso. Trazer consequências para a nossa vida e para a vida da nossa família. E algumas delas ficam até o dia da volta de Cristo. É isso que o pecado vai fazer por você. É isso que o pecado vai fazer com a sua família se você não tiver cuidado. Seu pecado pode destruir seus filhos. Quantos jovens hoje, irmãos, não querem casar de jeito nenhum? Já conheci algum jovem assim? Casar? Tô fora. Eu nunca. Porque tem na sua casa um modelo completamente errado de casamento. E o que eles têm medo é de serem como seu pai e sua mãe. É pecado dos pais, levando filhos a não construírem famílias, a não terem filhos e a não experimentarem a bênção de Deus do casamento. Quantos pais não cumpriram suas promessas feitas no batismo, de ensinar aos seus filhos a palavra de Deus, de orar com eles e por eles, de trazer seus filhos aos cultos, como ordenado pelo Senhor? Não fizeram nada disso. Depois seus filhos cresceram e eles viram, meu filho não serve a Deus. Meu filho não serve a Deus. Meu filho hoje é um ímpio, pastor. A culpa é sua. É sua responsabilidade. Quanto a igreja de Cristo tem sido prejudicada porque nós temos amado mais o mundo que é o Senhor. Quanto? Irmãos, nós como igreja, se nós fôssemos todos nós fiéis em nossos dízimos e em nossas ofertas, a gente estaria em outra realidade. Mas é uma pequena parte da igreja que é de fato fiel a Deus nisso. Quando nós temos padecido, irmãos, por não sermos fiéis a Deus em nossos dízimos e nossas ofertas, quando nós temos deixado de fazer. Não adianta a gente trazer os nossos filhos aqui e botar um valor para eles entregarem, se eles veem que o nosso coração não ama ao Senhor e que a gente não é fiel nisso. Não adianta. O que a gente está ensinando ao nosso filho é mentira, é sirva a Deus com o seu dinheiro, mas eu nem sirvo. Porque nós não temos tido a capacidade de dar 10% do que a gente ganha ao Senhor. Quanta obra de Deus tem sido prejudicada aqui, irmãos, por isso. Quanto a gente poderia estar fazendo melhor, sustentando mais missionários, cuidando mais do nosso espaço, pensando em coisas diferentes, irmãos. E nós precisamos pensar nisso. Isso vai afetar as gerações futuras de prazeres. Você já pensou nisso? Porque quanto mais forte for essa igreja, maior vai ser a presença do Evangelho nesse bairro. Alguns filhos nossos morarão em prazeres. Nós temos pessoas aqui que nasceram de pais que moram aqui e continuam morando aqui e amam o nosso bairro. Nós precisamos pensar nisso. Essa é uma desgraça, irmãos, que tem afetado o reino de Deus. Uma das que os pecados trazem péssimos frutos. É por isso que o Senhor não chama a gente para habitar num lugar de pecado, um lugar conhecido por sua rebeldia. Deus não nos chama a habitarmos em Babel,
Se seu coração está em Babel hoje, saiba, Deus não te chama para habitar nesse lugar de confusão. Deus não te chama para habitar em Babel. Porque o nome que Deus dá para o local onde um homem quer construir a sua casa e seus planos, a parte dele, é Babel. É isso que a gente vê no último versículo. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Deus traz a conclusão dessa história aqui, de maneira maravilhosa, dando um nome à cidade: Babel. O que significa Babel no hebraico, irmãos? Confusão. E o próprio texto mostra isso. Porque ali o Senhor confundiu a língua dos homens. Babel é a mesma palavra no hebraico usada para Babilônia. Babel é a mesma palavra usada para Babilônia. E nós sabemos como era a cidade de Babilônia. Uma cidade imoral que vivia à parte de Deus. Um povo imerso em confusão. Um povo avesso ao Senhor. Babel é a cidade dos homens de Agostinho. Babel é a cidade anti-Deus. Babel é uma cidade rebelde. Babel está narrada aqui para ser um exemplo para mim e para você de onde nós não devemos morar. Porque Deus não nos chama para uma vida de confusão, mas sim para uma vida abundante, irmãos. Portanto, saiba, Deus não nos chama para habitarmos em Babel, para construirmos nosso lar em Babel, e a nossa vida em Babel. Deus não nos chama para vivermos como os ímpios. Olha a vida dos ímpios e veja como a vida deles é uma confusão. Nem eles se entendem. O que o Senhor nos chama é para, em vez de nós habitarmos em Babel, nós construímos a nossa casa na sua igreja. Porque Deus nos chama para vivermos como um povo que trabalha com ímpios, convive com ímpios, se relaciona com ímpios, mas sabe que não pertence aqui, que não faz parte dos ímpios. O que Deus nos chama é entendermos que nós fazemos parte de um povo diferente, que nós somos igreja e que nós vivemos como igreja. Que o Espírito do Senhor habita em nós. E que é em nós. Veja, não há outro povo em que isso está sendo feito hoje, entenda. Apenas na sua igreja a confusão está sendo restaurada. Nós saímos do Senhor, nós fomos para Babéis. O Senhor nos trouxe do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. O Senhor nos trouxe a sua igreja. E é essa igreja que tem sido restaurada pelo Senhor, por meio do seu Espírito, que nos fala através da sua palavra. É aqui, irmãos, que nós temos ouvido a voz de Deus. É vivendo como igreja que nós temos ouvido a voz de Deus. E deixamos de ser enganadores, porque aprendemos que nós somos verdadeiros como Cristo. E deixamos de nos achar autossuficientes, porque aprendemos que sem Ele a gente não pode fazer nada. E deixamos de tratar a nossa esposa mal, porque nós aprendemos que em Cristo a gente ama a nossa esposa como Cristo ama a igreja. E as mulheres deixam de querer ser cabeça do seu marido, dominar sobre ele, porque sabem que são chamadas à submissão e a serem auxiliadoras idôneas. E deixamos de criar nossos filhos para o mundo e criamos nossos filhos para Deus. E deixamos de trabalhar 7 dias por semana e descansamos e guardamos o dia do Senhor. E nos alimentamos de quem nós sabemos que precisamos nos alimentar e descansamos em quem nós sabemos que precisamos descansar. E deixamos de cobiçar as coisas do próximo, porque em Deus nós temos muito mais do que qualquer coisa aqui da terra. E deixamos de roubar, porque nós sabemos que precisamos cuidar do nosso próximo, amando Ele como nós amamos a nós mesmos. E deixamos de falar o nome de Deus em vão, porque nós sabemos que o seu nome é santo. E honramos nossas autoridades, porque nós sabemos que o Senhor nos manda fazer isso. Veja, é uma vida de ordem, porque é uma vida construída fora de Babel. E o único povo que pode viver assim, irmãos, é a igreja de Cristo. E todo domingo o Senhor nos chama para nos reunirmos. E quando a gente se reúne,
a gente olha para frente, para trás, para o lado, para o outro, e a gente sabe, há um povo que vive diferente, há um povo salvo, e eu faço parte desse povo. Eu faço parte desse povo. Nossa terra não é Babel, irmãos. A nossa terra é a Nova Jerusalém, porque esse é o lugar de chegada apenas da igreja. Terra que o Senhor fala que habita justiça, que não há confusão, que não há choro, que não há pranto, que não há dor, que não há morte, que não há luto, porque essas coisas passaram e em Cristo tudo se faz novo. Amém? Onde está edificada a sua casa e a sua vida? Em Babel, reino de confusão, ou na igreja, reino de ordem, restauração, paz e justiça? Se sua vida não está edificada na igreja, em Cristo, se arrependa do seu pecado. Se renda a Cristo. Porque a parte dele, tudo é confusão e desordem. Mas em Cristo, tudo é segurança. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.